Lesões da cabeça longa do bíceps, parte proximal, lateral do músculo bíceps braquial. Antes da gente ver os protótipos de lesões, vamos dar uma olhada nessa anatomia. Esse músculo que ele tem essas duas origens, então a cabeça curta, no processo coracoide, que existe o tripé do coracoide ali, onde tem origem o coracobraquial e tem inserção o peitoral menor também. Essa aqui ela está poupada de lesões. Os problemas acontecem nessa cabeça longa, a outra origem aqui, né? Bíceps, duas cabeças. Então, essa longa que tem origem aqui no processo supraglenoidal da escápula, tem origem também numa parte do lábio superior. E aí tem esse tendão longo que passa no sulco intertubercular do húmero, entre o tubérculo maior e o menor. Tem a crista medial e a lateral, e tem importantes inserções ali em cada lado. Tem o ligamento transverso, inclusive, que estabiliza essa cabeça longa, se fixa nos dois lados dessa crista medial e crista lateral. E aí tudo isso vai se inserir lá na tuberosidade do rádio. E ainda tem essa outra parte aqui, lácertos fibrosos, aqui a aponeurose do bíceps. Mas a inserção mesmo aqui na tuberosidade do rádio, isso aí, o que esse músculo faz? Ele é um importante flexor do cotovelo, o principal supinador do antebraço, do cotovelo, e além disso, há livros textos que trazem também algum papel na abdução, especialmente por causa da cabeça longa, e um outro papel muito importante que essa cabeça longa tem aqui especialmente é manter a cabeça do húmero baixa aqui, para que não ocorra esse impacto subacromial. Inclusive ela é citada como estabilizadora dinâmica também da glenomeral, como a gente viu lá na aula de luxação, glenomeral, o importante papel aqui do bíceps, especialmente essa cabeça longa, que é lesionada aqui nessa, nós estamos falando das lesões dessa aula, nesse papel estabilizador. E é importante também lembrar essa origem aqui, ó, uma vista artroscópica dessa cabeça longa, com correlação aqui com o labrum. Entre os protótipos de patologia tá isso aqui, ó, que é a lesão SLAP. São 4, tá? 4 protótipos de lesões. Essa lesão SLAP a gente já viu isolado lá no módulo de articulações, então nós não vamos falar aqui nessa aula, tá? Essa tá lá no módulo de articulações do membro superior. A gente vai falar aqui. Vamos começar pelo primeiro protótipo, que é uma tendonite dessa cabeça longa aqui. Isso aí acontece por atividades microtraumas repetitivos, especialmente atividades acima do nível da cabeça, e dentro do contexto esportivo se destacam os seguintes esportes aqui mencionados, como beisebol, tênis, natação e levantamento de peso. Essa condição, porém, ela geralmente está associada com outros problemas do ombro que vão culminar com que essa excursão desse tendão na cabeça longa ao longo do sulco, e aqui nessa região tem algum atrito ou com algum desbalanço articular, vai sobrecarregar esse tendão. Por exemplo, aqui, ó, impacto subacromial pode pinçar o bíceps aqui também. Ruptura do labrum pode sobrecarregar o bíceps, ruptura do manguito também, artrose e até mesmo instabilidade do ombro. Então isso geralmente está associado com alguma outra coisa. Inclusive essas rupturas elas são mais comuns em pacientes mais velhos, em um processo degenerativo. Uma ruptura aguda não é comum em pacientes jovens, mas pode acontecer também. Agora o segundo protótipo. Então esse aqui é um outro protótipo, é o segundo protótipo. Então além da tendonite, que pode ser uma tendinite ou progredir com tendinose, que aí já não tem mais inflamação, tem uma alteração de fibras colágenas, um processo mais crônico, isso é o primeiro, né? É só uma tendonite no tendão. Esse tendão ele pode romper daí, que geralmente acontece em indivíduos mais velhos, processos degenerativos, e aí esse é o segundo protótipo, a ruptura do tendão. E o terceiro protótipo aqui é a subluxação dessa cabeça longa, que geralmente está associado com rupturas do manguito rotador, mais especificamente o subescapular, como a gente vê aqui por causa da anatomia. A relação íntima do subescapular, resumido aqui, com o ligamento transverso do húmero, que estabiliza essa cabeça longa.
Então, quando lesiona o subescapular, como a gente vê aqui de uma maneira mais aprofundada, especificamente nesse corte aqui, ó, sagital, vamos dar uma olhada, olha aqui, ó. Subescapular, observa que ele tem uma inserção aqui e tem, se a gente der um zoom aqui, a gente consegue ver e aprimorar essa anatomia, que entre essas duas porções do subescapular, ó, a gente vê aqui e aqui a outra, tá? A cabeça longa. E além disso tem outras estruturas, além do subescapular, que é uma questão de título de especialização, que a gente vê aqui, ó, comentado, lembrado, subescapular, mas indo mais além, não é tão simples, ou uma outra questão mais aprofundada, pedindo um tipo de subluxação, e tem uma outra estrutura, outras estruturas que estabilizam essa cabeça longa, e aqui está citando ó, um tipo 4 de Bennett, que aí olha só, tem vários tipos, até os 5, ó. Aqui está bem discriminado cada tipo, e aí a questão pedia o tipo 4, o que era que estava lesionado aqui pro bíceps luxar no tipo 4 ali, só para vocês saberem que isso é mais complexo, mas resumindo, o subescapular tem que lembrar que tem associação com essa subluxação aqui, e inclusive esse subescapular às vezes é difícil de ver na ressonância magnética, então tem que ficar muito atento também, atento ao exame físico, que saber que se tu tem uma subluxação no exame de imagem, tem que procurar atentamente uma ruptura do subescapular na ressonância, mas muitas vezes não é visível, muitas vezes só é visível na artroscopia, como o professor Nabil Ibrahim cita aqui, e tem um sinal clássico que é o sinal coma sign, que é por causa de uma lesão aqui, uma lesão que acaba tirando fora, rompendo aqui esse complexo do ligamento glenomeral superior e o coracomeral, que também tem associação nessa estabilização do bíceps da cabeça longa, e aí forma esse sinal artroscópico aqui. Se a gente forçar a imaginação, a gente vê aqui que leva o nome de coma sign, é isso aqui que a gente está falando. E aí, do exame físico aqui, a gente sempre tem que testar o subescapular quando tem essa subluxação da cabeça do bíceps, e aqui tem alguns testes que basicamente tudo isso faz a rotação interna do húmero. Então a gente tem aqui atrás, tentando descolar das costas, chama o lift off test, né? Aí tem o belly press, que aí a gente aperta a barriga na frente, e ainda isso aqui, ó, a gente tenta descolar o braço, a mão do paciente no ombro contralateral, porque ele vai estar fazendo rotação interna. A gente vai ver se tem algum déficit. Tem testes que avaliam porção superior, escapular, porção inferior, mas isso aqui é uma noção geral aqui para vocês. Aí, para a cabeça longa, como é que a gente testa isso agora, né? A gente estava falando especificamente da subluxação, que era aquele outro protótipo. Agora vamos ver como é que a gente avalia uma ruptura ou mais especificamente uma tendonite antes da ruptura. Primeira coisa, tem dois testes principais, é o SPEED e o teste de Ergason. Aqui o pessoal do Physiotutors mostra aqui o SPEED test, que também tem o nome de SPEED ou Palm Up, porque se levanta a mão para cima fazendo a supinação, ativando o bíceps e fazendo uma flexão anterior, uma flexão do braço. E aí, dessa maneira, o examinador faz força se tiver dor na região anterior do húmero, que é típico dessa patologia. Se a gente vê a anatomia, né? A região nessa dor aqui, bem como da parte clínica, se o paciente tem dor para fazer flexão, dor para fazer supinação, que é inclusive o que o outro teste explora aqui, que é o teste de Ergason. A gente vai avaliar daí se o paciente ele consegue fazer a supinação com a resistência do examinador, se vai ter dor aqui, ó. Então, o cotovelo a 90 graus, e aí o examinador vai evitar que o paciente supine e ele vai tentar supinar, que o bíceps, cabeça longa, é o principal, especificamente é o principal supinador. Então, se tiver dor na região, indica algum problema aqui na patologia da cabeça longa. Agora, se rompeu, a gente vai ter esse sinal clássico, além de déficit, como aqui o Netterzinho de ortopedia resume,
além de fraqueza na supinação, que pode ou não estar presente dependendo do nível muscular do paciente, mas em pacientes mais velhos costuma ter esse déficit, mas pacientes novos muitas vezes não se nota e só tem aquela deformidade estética, que é esse sinal de Popeye aqui, como a gente vê uma falha aqui nessa região proximal aqui, porque não tem a cabeça longa aqui, ó, fica um gap ali, ó, aqui assim, e aí fica um músculo mais concentrado, né? Isso é o sinal do Popeye, que é típico, mais comum em idosos, que geralmente é o protótipo, o paciente mais idoso. Isso aqui é muito comum, idoso, trabalhador braçal, mas pode acontecer em jovem também. Em idoso, que é o paciente típico, assim, geralmente tratamento conservador, fisioterapia, e ele não percebe uma alteração funcional, assim, um prejuízo maior estético. Já em jovens, daí nesse caso geralmente se opta por um procedimento cirúrgico, que geralmente é a tenodese. Então, o que se faz? Ó? Tira essa parte aqui, ela pode estar rompida ou não, né? Eventualmente, se tem uma dor, aqui como traz a Biblioteca Americana de Medicina, sintomas debilitantes e refratários ao tratamento, o paciente pode ser um candidato para fazer uma tenodese ou uma tenotomia, mas o mais comum é a tenodese em pacientes jovens, porque aí não tem a deformidade estética ali, não fica essa deformidade de Popeye, que é a tenodese isso aqui, ó, isso aqui caiu fora, e aí tu perde essa parte intraarticular e fixa ele aqui com uma âncora, geralmente na parte, tem vários níveis que pode ser feito isso, mas via de regra aqui abaixo do sulco do ligamento transverso. Já a tenotomia, tu simplesmente corta o tendão e deixa ele solto. Eventualmente ele pode cicatrizar aqui. Funcionalmente, resumindo aqui tudo isso aqui, o resumo da ópera, parece que não tem diferença de força, nem resultado funcional, nem amplitude de movimento com tenodese ou tenotomia. Mas, via de regra em jovens, pacientes ativos, se opta pela tenodese para dar mais essa estabilidade ali, não ter essa deformidade. É isso aqui, ó, que está dizendo a literatura que eu resumi antes. Os dois têm resultados funcionais, satisfação excelente dos pacientes com ambas as cirurgias. Mais um trecho aqui falando dessa agora da ruptura especificamente, né? Ali era um trecho da Biblioteca Americana se referindo à tendinose e ou ruptura. Então, se tiver a tendinose, está incomodando muito, pode-se pensar na cirurgia, especialmente em pacientes jovens. Lembrando, claro, há outras medidas conservadoras antes, fisioterapia, injeção de corticosteroide, repouso e tudo mais. Mas se for refratário, pode-se optar pela cirurgia tendo rompido ou não. Agora que especificamente se rompeu, geralmente melhora com tratamento conservador e o longo prazo não tem déficits. E aqui ele está comparando com a ruptura do bíceps distal, que é muito mais grave. Tem que ser sempre operada em paciente jovem, então atleta, senão tu perde a flexão e a supinação de maneira considerável, incompatível com a maioria das atividades esportivas que utilizam mais esse cotovelo, braço. Então, via de regra aqui, ó, bíceps proximal, teto nem precisaria operar, mas pacientes jovens vai optar geralmente pacientes ativos pela tenodese ou a tenotomia. E aqui uma take home message, então, a tendonite geralmente está associada com impingement do ombro ou ruptura do subescapular, que pode, se rompe isso aqui, ó, esse ligamento transverso e o subescapular, esse tendão ele fica solto e vai ficar atritando com diferentes estruturas aqui, o coracoide, arco coracoacromial, o intervalo rotador, que pode também atritar nessa região, bem como artrose pode também gerar isso, atividades repetitivas acima da cabeça, mas é mais comum em pacientes mais velhos, aí do teste, lembrar dos testes da cabeça longa, o SPEED e o Yergason. Pode ter dor, né, na região anterior do húmero e eventualmente um snapping, se tiver essa subluxação especialmente. E aí tratamento conservador para a maioria, ou pacientes jovens ativos, a tenodese. E aí se rompeu, segue essa mesma lógica, e aí vai ter o sinal de Popeye também, pode ter fraqueza na supinação, e o rompimento ele é mais típico, aí, processo degenerativo crônico e um paciente mais velho, geralmente ele está associado com
com outras lesões. E o outro protótipo, então, dessas lesões, a quarta coisa que pode dar nessa região proximal ali do bíceps da cabeça longa, é a ruptura do labrum, aqui um take-home message, mas a gente fala especificamente dessa lesão lá no módulo de articulações do membro superior.